Olá, dando continuidade aos métodos de conservação de alimentos, essa aula trará uma abordagem sobre a desidratação. Então, tem como objetivos compreender o princípio do controle microbiano em alimentos, utilizando a desidratação, relacionar a atividade de água com os prováveis micro-organismos que se desenvolvem em alimentos desidratados. Então, é importante entender o princípio da desidratação, porque ela simplesmente diminui a umidade para reduzir a atividade de água do alimento. E com isso, com a atividade de água reduzida, as taxas de alterações microbiológicas também são diminuídas, uma vez que não há água disponível para os micro-organismos se desenvolverem. Também a desidratação, ela proporciona o alcance de outros objetivos, como a redução de alterações químicas, redução de custos de embalagem, transporte e distribuição, uma vez que você está retirando a água desse produto, desse alimento, e, consequentemente, você pode embalar maior quantidade de alimento, você tem mais facilidade de transporte e distribuição, porque você acaba transportando maior quantidade também, com redução do volume. E a conveniência está justamente no uso desse produto, não somente pelo consumidor final, mas também até por outras indústrias que fazem uso de matérias-primas desidratadas, por questões de facilidade na estocagem, de padronização da formulação dos ingredientes, matéria-prima. Então, são várias vantagens que a desidratação traz para a indústria de alimentos, mas não somente em questão de evitar a deterioração dos produtos. Podemos considerar que alimentos secos, desidratados ou com umidade são aqueles com umidade inferior a 25%. E, normalmente, a atividade de água ela vai se encontrar aí de 0 a 0,6. E os alimentos com uma umidade um pouquinho maior são os considerados com umidade intermediária, que apresentam entre 15% e 50% de umidade, e atividade de água entre 0,60 e 0,85. O que a desidratação irá fazer com os micro-organismos? Então, as bactérias, elas exigem uma atividade de água mínima de 0,9. Algumas espécies mais resistentes é que conseguem, talvez, se desenvolverem aí nessa faixa de 0,9, 0,91 a 0,92, mas a grande maioria ainda existe uma atividade de água mais elevada, em torno de 0,96, 0,98. Então, as bactérias são mais exigentes em relação à disponibilidade de água livre para o seu crescimento. Portanto, não há uma grande preocupação com bactérias quando trata-se de alimentos secos, a questão da possibilidade de desidratação desses alimentos. O problema está justamente no grupo de micro-organismos das leveduras e mofos, os fungos. Porque, apesar da maioria das espécies exigir uma atividade de água elevada, em torno de 0,9, essa maioria também tem alta resistência à baixa atividade de água. Então, essa resistência, é claro, ela se destaca em determinadas espécies, mas os principais preocupantes, os principais grupos de micro-organismos preocupantes, com pequenas umidades e alimentos considerados não perecíveis, são justamente os bolores, os bolores e leveduras. Então, já foi possível detectar que leveduras osmofílicas, elas crescem até em atividade de água de 0,65, Fungos crescem lentamente, mas crescem em atividade de água de 0,60 a 0,62. É importante trazer esses valores, que a literatura ela nos traz que o limite de crescimento microbiano para a atividade de água é de 0,6. No entanto, a constante evolução dos micro-organismos, as constantes mutações que podem acontecer, ou recombinações genéticas, eu acho um pouco arriscado sermos taxativos que alimentos com atividade de água abaixo de 0,60 não há crescimento microbiano. Então, é um pouco complicado fazermos essa afirmação, uma vez que talvez ainda os pesquisadores não se prepararam
né, com algum bolor ou mesmo levedura que crescesse com atividade de água abaixo de 0,6. Mas pode acontecer. Então, sermos taxativos, eu acho um pouco tanto perigoso de fazermos afirmações em relação a esse mínimo de atividade de água para o crescimento microbiano. Bom, esse conteúdo crítico de água, né, é um guia justamente para se determinar a estabilidade dos alimentos secos. Então, se fizermos aí uma análise, né, exploratória dos principais grupos de alimentos, né, em que são considerados desidratados, então para se evitar principalmente o crescimento fúngico, já que eles seriam os mais prováveis de crescerem, né, se for uma porcentagem de água acima desse limite crítico, né? Então, por exemplo, temos no caso o leite em pó integral, uma porcentagem aproximada de 8% de água, né, de umidade. Aí os mais úmidos, né, amidos e frutas desidratados, que tem uma porcentagem de água, assim, essa é a porcentagem crítica, até 18%, né? E a maioria dos alimentos ali no grupo entre 13% e 15% de umidade. Então, considera-se que esses limites críticos, né, esses percentuais, estão abaixo deles, não haveria um problema de desenvolvimento microbiano. Mas uma vez que esse alimento tiver contato com a umidade, né, aumentando em determinados pontos que seja, né, do seu armazenamento, haverá sim um risco de crescimento, principalmente de fungos. E o que leva à resistência microbiana, né? Nós temos que considerar também que a desidratação, ela não necessariamente seja empregada apenas com calor, mas ela pode ser feita por conta do processo de liofilização. Até nós vamos discutir os principais processos na indústria de alimentos para a desidratação de alimentos. Mas a liofilização, já adiantando, ela é um processo que ela emprega o congelamento do alimento e a aplicação do vácuo. Com isso, nós temos a possibilidade de fazer a água evaporar do estado sólido diretamente para o estado gasoso, não necessariamente com a transição no estado líquido. E aí acontece uma certa porosidade na substância em si, que era justamente o local onde essa água estava. Consequentemente, se conseguimos evaporar essa água e torná-la indisponível para os micro-organismos, ou seja, estamos diminuindo a atividade de água, e não foi necessária a aplicação de calor, então é claro que esse micro-organismo ele vai sobreviver ao processo de desidratação por liofilização. Isso é ruim? Bom, de certo modo, para um alimento que se deseja conservação por redução microbiana, acaba sendo ruim, sim, esse processo. Mas, quando a gente trata novamente de culturas, né, microbianas para a utilização nos laboratórios, isso é um processo interessante, que é possível retirar a água, paralisar o crescimento microbiano sem afetar, sem causar danos a essas células, né? Os danos que acontecem são os mínimos possíveis, tá? Mas um outro tipo de resistência que é possível também observar nas bactérias, aí, por mais que a gente diga, né, que não há crescimento bacteriano com atividade de água baixa, mas não podemos descartar quando a bactéria é capaz de formar esporo. O esporo não é uma forma de reprodução bacteriana, mas é uma forma de proteção ao material genético, ao DNA. Então, uma vez que espécies bacterianas têm a capacidade de formação de esporos, empregada a desidratação como um controle microbiano dos alimentos, né, um processo de controle, um método de conservação, tem que se ter a preocupação justamente das bactérias formadoras de esporos, uma vez que essa formação de espora irá acontecer justamente por um momento em que a bactéria encontra-se num ambiente desfavorável ou num estado desfavorável, que é justamente a aplicação do calor, que é o principal meio, né, para alcançar o método da desidratação. Tá? Então, os principais
Grupos microbianos, né, preocupantes, alimentos desidratados são os fungos e as espécies bacterianas capazes de esporular. De modo geral, culturas jovens, microbianas, elas são mais sensíveis que culturas mais velhas, mais antigas, né? Por já ter adquirido uma adaptação àquele ambiente. Tá? E outras alterações indesejáveis que podem acontecer na desidratação de alimentos, né? Nos alimentos desidratados, que não é de origem microbiana, tá? Mas que os alimentos estão passíveis de terem essas alterações. Que é o que acontece quando ocorre em alimentos com alto teor de gordura, que é a rancidez oxidativa, justamente porque essa gordura entra em contato com o oxigênio, ou porque pode acontecer reação de Maillard em alimentos ricos em açúcares redutores e aminoácidos ou proteínas, além da perda da vitamina C, que pode acontecer justamente por conta do calor empregado, né, nesse método, e também descolorações, mudanças na estrutura e endurecimento desse produto por conta da retirada da água. E quais são os tipos de desidratação que temos, os principais aplicados à indústria de alimentos, né? Então, um dos métodos mais antigos de conservação de alimentos, né, uma das tecnologias, uma tecnologia considerada milenar, é justamente a secagem solar, né? A disposição dos alimentos à luz solar e justamente para acontecer a secagem. É claro que é uma tecnologia antiga, mas ainda muito utilizada, justamente quando se trata de altas quantidades, né, principalmente na produção agrícola, né, que há necessidade dessa secagem. Só que é um método dependente da temperatura do ambiente e da umidade relativa. Então, fica dependendo aí se vai fazer sol, se essa temperatura é elevada, e também não se tem um controle, porque ao mesmo tempo que pode ser empregado uma temperatura mais a menos, nós podemos ter em determinadas regiões com temperaturas super elevadas. Então, às vezes, ultrapassando uma temperatura desejável que possa aí causar alguma desvantagem, algum efeito danoso ao produto. Tá? Também temos a secagem por spray, a mais conhecida por spray dryer, em que há aspersão de pequenas partículas de produto líquido no alto de uma torre de secagem, em contrapartida ali, em uma direção contrária, a injeção de calor seco. E conforme essas partículas elas vão caindo, né, por força da gravidade, por elas serem com diâmetro bem pequeno, aumenta a área de superfície e em contato com esse calor que está indo em conta corrente, durante esse período que ela vai caindo, nessa distância, ela já vai secando. Então, quando essas partículas elas chegam na base, né, da torre de secagem, elas já estão desidratadas, né, na forma de pó. Então, esse é um método também bastante empregado, porque acaba sendo um método rápido e que não há tantos danos, né, severos aí causados pelo contato com o calor. Também temos a secagem por tambor, né, ou tambores, em que a passagem, né, do líquido a ser seco nas superfícies desses tambores e internamente é injetado calor, tá? O processo de liofilização, que já comentamos, que o princípio da liofilização é submeter o produto a um congelamento e esse produto congelado é submetido ao vácuo. Então, aí nós temos a sublimação, né? A passagem da água do estado sólido para o estado gasoso e sem ter a necessidade de entregar calor, tá? Também a concentração por membranas é uma tecnologia que está sendo bem disseminada na indústria de alimentos, principalmente na concentração de lácteos, né, ou não só do leite, mas também do soro do leite, né, proveniente aí da indústria queijeira. E aí
São membranas que permitem a passagem da água e a retenção dos solutos, né, do produto e, consequentemente, a concentração desse produto e a diminuição da atividade de água. E, por último, a desidratação osmótica, que também acaba sendo uma tecnologia milenar, né, antiga, porque trata simplesmente da aplicação de sal ou açúcar que irá promover a saída da água do alimento, indisponibilizando-a para o micro-organismo. Bom, e aí também, além dos alimentos desidratados, né, que tem a questão das porcentagens críticas de umidade, quanto à possível deterioração microbiana, também temos que considerar os alimentos com umidade intermediária, que são alimentos que têm uma umidade entre 15% e 50% e atividade de água de 0,60 a 0,85. E esses alimentos, voltamos novamente, quem são os micro-organismos mais prováveis de acontecer a deterioração desses produtos? Então, nós podemos já excluir as bactérias, porque acaba sendo uma atividade de água baixa para o desenvolvimento bacteriano, né? Mas, por outro lado, precisamos nos preocupar com os fungos, bolores e leveduras. Então, são produtos que são armazenados, né, acondicionados à temperatura ambiente e conseguem ter uma certa vida útil, né, estável durante um período considerável, como, por exemplo, até 30 dias. Tá? Com isso, há necessidade do uso de aditivos umectantes para manter a sua umidade estável, porque também não é desejável que esse alimento ele seja ressecado, né, desidratado. Então, aí é o uso de glicerol, glicol, sorbitol, a própria sacarose, né? Mas, por conta da probabilidade elevada do desenvolvimento fúngico, há necessidade de utilização de conservantes que inibem, né, esse crescimento de fungos. Okay? E aqui, né, uma tabela que nos traz alguns exemplos de alimentos com umidade intermediária, e aí o intervalo de atividade diária. Então, nós chamamos atenção, por exemplo, para bolos, né, aqueles bolos já prontos, que são embalados e comercializados, assim, distribuídos, né, e aí tem uma validade relativamente alta, então de 30, 40 dias, né, sucos de fruta concentrados, geleias, linguiças fermentadas, né, que alguns determinados tipos de queijo, e assim uma diversidade de produtos nessa faixa considerada umidade intermediária. Bom, como então promover essa desidratação, mas não uma desidratação tão intensa? Então, nós temos dois processos, basicamente, o processo de adsorção e o processo de desorção. Na adsorção, o alimento é primeiramente seco, né? Como exemplo, ele pode ser liofilizado. E aí, esse alimento seco, ele é reumidificado, mas de uma forma controlada, até atingir a atividade de água desejada. Então, por exemplo, nós temos o processo de infusão seca, em que alimentos sólidos, em pequenos pedaços, eles são primeiramente desidratados e depois imersos em agentes osmóticos desejados. Tá? Já no processo de desorção, o alimento é colocado em uma solução com alta pressão osmótica e irá permanecer até que se alcance a atividade de água desejada. Então, ele vai sofrendo a saída, a perda de água para essa solução osmótica e, consequentemente, diminuindo a sua atividade de água, que é o caso que acontece na infusão úmida, em que pedaços de alimentos sólidos são imersos ou cozidos em soluções apropriadas. Bom, também é possível, né, alterar a atividade de água com a mistura de componentes, uma vez que a grande maioria dos produtos, né, processados alimentícios, eles se baseiam em uma formulação. E nessa formulação nós temos diversos tipos de ingredientes com diferentes atividades de água. Então, uma vez que nós vamos ter uma composição ali desses ingredientes, a atividade de água desejada do produto final vai ser aí uma ponderação justamente da atividade de água de cada um e porcentagem, né, quantitativa de cada um dessa matéria-prima. Tá? E também a secagem osmótica, né, que é a imersão de líquidos em líquidos com atividade de água menor do que o alimento. Né? E aí, quando sais e açúcares são utilizados, nós entendemos então que
o soluto, ele também se difunde da solução para o alimento, e a água se difunde do alimento para a solução. Então, ao mesmo tempo que acontece a osmose, também está acontecendo aí o processo de fusão, tanto a água, do açúcar ou do sal, né? Então, os processos de salga, principalmente que a gente encontra isso, em que o sal é utilizado como agente osmótico, mas ele também penetra no produto, tá? Enfim, é simples, né, o princípio da desidratação, uma vez que a gente elimina a água, né, diminui a atividade de água, nós estamos, então, promovendo aí a inibição microbiana, né, por falta de água livre para acontecer todo o seu metabolismo, tá? Então, aqui estão as referências pertinentes para a construção dessa água. Obrigada.